paz do Senhor Jesus, estou iniciando o nosso terceiro dia de exposição na carta aos Romanos. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei expondo os capítulos 9 ao 12. Até o capítulo 8, o apóstolo Paulo tratou de explicar o Evangelho em sua aplicação mundial, onde tanto judeus quanto gentios são necessitados do Evangelho, pois todos estão debaixo do poder do pecado até que sejam justificados em Cristo. Porém, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, estaremos tratando na segunda parte da carta, onde o apóstolo Paulo retorna ao ensino, no qual iniciou a carta, a saber, tratando o Evangelho desde sua origem entre os judeus, como declarou o nosso Senhor Jesus, quando conversava com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João, a salvação vem dos judeus. O apóstolo Paulo reservou esses capítulos para esclarecer que os judeus não foram abandonados por Deus quando os gentios também receberam o privilégio de participarem da graça divina revelada neste Evangelho. Esse é o tema que o apóstolo estará discorrendo até o capítulo 11. Portanto, o apóstolo inicia no capítulo 9, os versículos 1 ao 5, declarando o seu desejo em contemplar todo Israel se rendendo diante do Evangelho, pois eles receberam todo o princípio deste Evangelho. E para provar isso, o apóstolo menciona que Deus confiou a eles o direito de serem reconhecidos como filhos adotivos, pois foi para eles que Deus entregou a lei, o culto e as promessas. Perceba que quando o apóstolo mencionou que a promessa foi concedida a Israel, ele necessariamente abre uma discussão a ser explicada posteriormente, e isso veremos a seguir. Porém, antes de iniciar todo o raciocínio, o apóstolo Paulo declara no versículo 5 a real posição de Jesus como aquele que está acima de todos, pois deve ser conhecido como Deus verdadeiro. Em resumo, nesses primeiros versículos, o apóstolo Paulo deixa claro que Israel está debaixo de maldição por não receber a bênção do Evangelho pela fé em Jesus, mas ainda assim desfrutam da bênção de terem a honra de possuírem todos os benefícios a eles confiados. A partir do versículo 6 até o 33, o apóstolo vai esclarecer o que aconteceu com a promessa de Deus a seu povo Israel e como eles não entenderam o como dessa promessa sobre eles. Primeiramente, nos versículos 6 a 8, ele deixa bem explicado que os filhos de Deus, segundo a promessa feita a Abraão, não seriam todo e qualquer israelita, mas sim aqueles que fizessem parte da promessa. Ou seja, o apóstolo vai demonstrar que não são todos os israelitas que deveriam ser chamados de filhos de Deus, mas somente aqueles israelitas que de fato fossem participantes da promessa. Opa, espera aí, como assim? É este questionamento que o apóstolo vai esclarecer a partir do versículo 9 em diante. Ele inicia argumentando sobre o nascimento de Isaac, que era o legítimo filho da promessa de Deus a Abraão, ainda que Ismael tenha sido gerado primeiro. Ele nem detalha esse episódio e já passa para a próxima prova de que Deus chama de filho somente aqueles que fazem parte da promessa. E segue então para o caso de Rebeca, que gerou 2 filhos de uma só vez, Esaú e Jacó. Deixando claro, ainda que sejam os 2 filhos de Isaac, somente um deles recebeu a bênção de ser amado por Deus, o outro, no entanto, foi rejeitado. Agora, espera aí, qual o motivo da aceitação de um e não de outro? Eles fizeram algo para merecer? O que foi escolhido fez algo de bom para merecer ter sido escolhido? A resposta é não. E o que foi rejeitado fez algo para ter sido rejeitado? A resposta é não, pois nenhum dos 2 mereciam. Segue então que os 2 eram indignos. Os 2 filhos eram dignos de rejeição, mas Deus decidiu se compadecer de um deles, e esse foi Jacó. Mas o apóstolo avança no raciocínio a partir do versículo 14, onde ele afirma não haver injustiça da parte de Deus por ter escolhido um e rejeitado o outro, pois ambos eram indignos. Logo, não há injustiça da parte de Deus em ser bondoso aceitando alguém indigno como filho. E é isso que o apóstolo estará demonstrando nos versículos 15 ao 17, onde ele apresenta a bondade e misericórdia de Deus em conceder a Moisés a bênção de ser filho. Porém, a Faraó reservou a parte de ser um completo desobediente, ainda que Moisés não recebe glória alguma nesse tratamento, mas sim Deus que se compadece. A misericórdia a Moisés e a não misericórdia a Faraó. De modo que não há injustiça de Deus em conceder misericórdia a alguém que não mereça.
Do mesmo modo que não há injustiça em Deus de não conceder misericórdia a alguém que não mereça. Ambos não merecem, mas Deus é bondoso e misericordioso para conceder graça a alguns. O argumento continua a partir do versículo 18 até o 24. O apóstolo deixa claro o argumento da prerrogativa de Deus em fazer o que desejar de suas criaturas caídas. Pois se ninguém é digno, como foi provado desde o início da carta, Deus é quem decide conceber misericórdia ou não a quem quer que seja. Ou seja, Deus poderia de modo justo condenar a todos, e ponto final. Mas o apóstolo deixa claro que esse não foi o desejo de Deus, ainda que teve que suportar a muitos desobedientes, chamados por Paulo de vasos de ira. Deus concedeu misericórdia e bondade para que alguns pudessem, através de sua livre graça divina, ser reconhecidos como vasos de glória e honra, não por terem merecido, mas porque Deus se compadeceu. E nesses vasos o apóstolo inclui nós, os gentios, salvos pela graça, e também os judeus que receberam a misericórdia de participarem desta graça. Do versículo 25 ao 29, o apóstolo esclarece que tanto os gentios quanto os judeus dependeram do mesmo princípio de graça e misericórdia para receberem a bênção de serem chamados de filhos. E para deixar claro esse ponto, ele cita algumas partes das Escrituras do Antigo Testamento. A primeira citação se refere à aceitação dos gentios. Nesse caso, a profecia de Oséias é mencionada, onde o povo de Israel estava vivendo entregue à própria vontade deles, como castigo divino, e os gentios seriam recebidos como filhos no lugar. A outra citação se refere a Israel, que também foram mantidos na família de Deus por puro desejo de Deus em conservar alguns para si. E para não restar dúvidas que esse é o caso, o apóstolo Paulo cita a profecia de Isaías, onde o povo de Israel deveria entender que não houve da parte deles merecimento algum, mas Deus mesmo foi quem conservou um povo fiel entre eles para que não fossem completamente destruídos. A conclusão do apóstolo é formidável. Ele conclui todo o raciocínio do capítulo nos versículos 30 ao 33, e a conclusão é simplesmente uma aplicação de tudo que já foi provado aqui no capítulo. Ora, os gentios que não buscavam a justiça de Deus a encontraram? A resposta é sim. Mas eles não encontraram porque são merecedores ou foram merecedores. Eles encontraram porque entenderam que é por graça e somente pela fé que poderiam receber esse privilégio. Mas Israel, por que não encontraram a justiça de Deus, já que eles têm a lei? Porque eles não entenderam que é por graça. Mesmo diante de todas as histórias vividas com Deus e de todas as profecias registradas, eles ainda assim continuavam acreditando que era por merecimento e não por graça que eram filhos de Deus. E por causa desse falso entendimento, não receberam a justiça de Deus, que é adquirida pela fé. Entrando no capítulo 10, o tema de Israel e o Evangelho continua. Nos primeiros 4 versículos, o apóstolo manifesta mais uma vez seu desejo de que Israel compreenda o Evangelho da graça, mas infelizmente os judeus não conseguiram chegar a esse entendimento porque estavam completamente envolvidos na observação da lei e na possibilidade de se auto-justificarem diante de Deus. Não conseguiram enxergar que com a chegada de Jesus, a lei já cumpriu seu propósito de demonstrar o quão pecadores são todos os seres humanos. Mas eles não compreenderam que mesmo eles tendo recebido a lei, também são indignos de serem chamados de filhos, como bem esclareceu o apóstolo em todo o capítulo anterior. Eles precisavam compreender que somente em Jesus e através de Jesus alguém poderia ser justificado diante de Deus. No versículo 5, o apóstolo lembra que a lei exige obediência irrestrita a todos que desejam por ela ser justificado. Mas, do versículo 6 ao 8, ele cita a mesma lei defendendo que a fé nunca foi excluída da lei, pois também está escrito que somente a confiança em Deus seria o suficiente para conceber a obediência ao coração dos que creem. No primeiro caso, o apóstolo citou o texto em Levítico, que exige obediência total à lei para que alguém viva por ela. E no segundo caso, o apóstolo menciona o texto em Deuteronômio, capítulo 30, onde Deus promete conceber ao coração daqueles que creem a disposição para obedecer à exigência da lei. E é a partir desta sentença de vitória relatada na lei que o apóstolo continuou seu raciocínio. Do versículo 9 ao 11, ele aplica o ensino da fé descrito na lei na atual realidade do Evangelho,
Pois quando alguém recebe o sacrifício de Jesus pela fé, declarando ser ele a providência de Deus para justificar os pecadores, esta pessoa que confessou sua confiança em Deus receberá o poder pela fé de ser obediente às exigências da lei. Assim, nenhum daqueles que de fato confessam crer em Jesus serão deixados sob o domínio do pecado, mas certamente serão chamados de filhos de Deus pela fé. E nesse processo de justificação não há diferença entre judeus e gentios, mas todos, pela fé, podem invocar a justiça de Deus através de Cristo e receber este privilégio, segundo os versículos 12 e 13. E para reforçar, o apóstolo Paulo deixa claro nos versículos 14 ao 17 que este evangelho, que exige fé dos que ouvem, foi ministrado desde antes dos tempos do profeta Isaías, que escreveu que, mesmo sendo por graça, muitos não deram crédito às boas novas de salvação, pois mesmo tendo ouvido que deveriam crer, não depositaram a fé necessária e exigida pela palavra pregada. Mas a pergunta que surge é: quem poderia invocar o que não ouviram? E para responder essa pergunta, o apóstolo afirma nos versículos 18 ao 21 que, mesmo tendo Israel recebido durante toda a sua existência a palavra de Deus, rejeitaram seus bons ensinos. Mas não só Israel foi alcançado pelas palavras de Deus. Todos ouviram a partir de Israel as palavras de Deus. Porém, Israel deveria ser a nação guardiã das palavras de Deus, mas não foram, e por isso Deus entregou o privilégio aos gentios, para que Israel acordasse do sono da incredulidade. E para afirmar este ensino, o apóstolo citou o Salmo 19, versículo 4, onde está escrito sobre a universalidade do conhecimento da palavra de Deus. Também citou o Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21, onde Deus disse que estaria chamando a atenção de Israel quando concedesse misericórdia a outros povos. E para concluir o capítulo, ele citou a profecia de Isaías, capítulo 65, versículo 1 e 2, onde está escrito que Deus foi encontrado por um povo que não era o seu povo, pois seu povo havia simplesmente o rejeitado. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 11 com o mesmo tema que terminou o capítulo 10. Ele responde nos versículos de 1 ao 4 que, mesmo tendo o povo de Israel rejeitado o seu Deus, ele não rejeitou o seu povo, pois ele mesmo era um israelita e estava incluído no evangelho da graça de Deus. E para reforçar todo o ensino que veio desenvolvendo desde o capítulo 9, o apóstolo lembra aos seus leitores que Elias também teve o mesmo pensamento deles, pois pensava que seus esforços em servir a Deus era o único existente em Israel no seu tempo. Porém, a resposta de Deus foi a mesma do apóstolo Paulo aqui. O responsável pela existência de pessoas crentes no poder divino era de Deus, que reserva aqueles que deseja por pura exclusividade de sua graça e bondade. Por esse motivo, ele reafirma nos versículos 5 e 6 que os que são reservados para Deus são reservados por graça e não porque de alguma forma mereciam. Elias também era um desses, ainda que pensava diferente. O apóstolo não poupa esforços para ensinar que em todas as épocas a salvação foi pela graça de Deus e não por méritos humanos. Nos versículos de 7 a 10, o apóstolo faz um paralelo com a realidade vivida no tempo de Elias, afirmando que, do mesmo modo, o evangelho da graça estava alcançando muitos israelitas, mesmo que outros estavam completamente indiferentes com relação ao evangelho, devido ao justo juízo de Deus em deixá-los entregues a si mesmo. E para explicar esse juízo do abandono de Deus que veio sobre Israel, o apóstolo reservou os próximos versículos. Nos versículos 11 ao 15, o motivo desse abandono divino é esclarecido pelo apóstolo como algo que, além de ser justo, pois eles rejeitaram a graça de Deus, era também um propósito de conceber a oportunidade de salvação aos gentios, e através dessa oportunidade, gerar nos outros israelitas o desejo de receberem a salvação pela fé. O apóstolo declara no versículo 15 algo muito intrigante. Ele questiona que se o propósito divino em abandonar temporariamente o povo de Israel tinha como objetivo estender sua bondade aos gentios, imagine o que será quando novamente a sua bondade retornar ao seu povo. Ele assegura que este momento trará vida novamente aos mortos. Parece que com essa hipótese o apóstolo está afirmando uma realidade futura, quando no retorno de Jesus e futura inauguração do reino milenar, haverá a ressurreição dos mortos que reinarão com Cristo durante este período. Mas não acaba aqui o raciocínio do apóstolo.
ele estabelece mais uma vez que o propósito divino prevalecerá. Observe que nos versículos 16 ao 21, ele esclarece que Israel foi levantado por Deus para difundir as palavras dele no mundo, mas por um propósito de bondade plena, Deus abandonou o seu povo para que outros povos pudessem ser inseridos na graça. Mas o apóstolo deixa claro que o motivo de Deus ter abandonado boa parte do povo de Israel foi a incredulidade deles, ou seja, não houve e nunca haverá da parte de Deus injustiça, mas somente misericórdia e bondade em graça. Foi assim desde o início e sempre será assim. Foi por bondade e misericórdia que Deus estendeu sua graça aos gentios, e com esse propósito ele rejeitou o seu povo. Mas o apóstolo alerta a nós gentios que devemos permanecer firmes na fé, no Evangelho de Jesus Cristo. Pois se Deus rejeitou o seu povo para conceber misericórdia a nós gentios, como não rejeitará facilmente aqueles de nós que não permanecerem firmes na fé? Pois somos como convidados para participar de uma família que há muito tempo já existe. Por esse motivo, o apóstolo declara que Israel é a oliveira, ainda que a raiz seja Cristo, pois é ele quem sustenta toda a oliveira, e foi por ele que recebemos o privilégio de fazer parte da oliveira. Por esse motivo, não devemos nos gloriar como se de nós e a partir de nós o Evangelho viesse a existir. Não, veio por meio dos judeus, e mesmo que muitos o rejeitaram, não devemos por isso ignorá-los. Do versículo 22 até o 25, o apóstolo Paulo introduz no raciocínio algo muito importante para o nosso conhecimento. Ele reafirma que Israel não foi de todo rejeitado por Deus, mas alguns foram deixados em sua própria incredulidade para que nós, os gentios, fôssemos inseridos na graça de Deus, de modo que a severidade de Deus caiu sobre parte do povo de Israel, a fim de conceber a nós, gentios, a bondade e misericórdia. Mas, caso não permanecemos na fé, a severidade de igual modo cairá sobre nós também. Assim também, aqueles israelitas que não permanecerem na incredulidade serão aceitos na graça. Mas, segundo o apóstolo, no versículo 26, este parcial endurecimento e, consequentemente, abandono de Deus sobre Israel não será para sempre, mas servirá ao único propósito de conduzir os gentios à bendita graça de Deus, e depois que isto ocorrer, todo Israel será salvo. Acredito que o termo todo Israel será salvo não se refira a todo o povo de Deus em geral, mas sim ao Israel que trata todo o contexto, ou seja, o povo de Israel. Não é coerente entender de outra forma, pois o apóstolo vem traçando um contraste entre gentios e israelitas desde o capítulo 9, e em especial aqui no capítulo 11, faz menção do parcial endurecimento deste Israel, que será um dia completamente restaurado, conforme o versículo 26. E para afirmar esse entendimento, nos versículos 27 ao 32, o apóstolo declara abertamente que mesmo que em sua quase totalidade Israel tenha sido abandonado por causa da incredulidade deles ao Evangelho, eles têm o seu lugar em Deus devido à promessa feita aos patriarcas. Pois, assim como os gentios no tempo antigo foram abandonados em sua incredulidade, assim também o Israel, que demonstrou incredulidade em relação ao Evangelho, foram de igual modo abandonados. Assim, todos foram desobedientes à fé, antes os gentios e agora os judeus. Assim ninguém poderá diante de Deus ter alguma glória, mas todos são exclusivamente dependentes da graça e bondade de Deus. Diante desse grande e elevado mistério do Evangelho que foi revelado desde os tempos antigos e aplicado de um modo tão glorioso no tempo presente, o apóstolo declara sua completa admiração expressa nos últimos versículos do capítulo 11. Na minha opinião, uma das mais belas declarações e mais empolgantes do Novo Testamento. No versículo 33, ele afirma ser insondável o juízo de Deus e incompreensível seus caminhos, porque são muito profundos seus conhecimentos e sabedoria. Olhando este versículo sem analisar, ou sem considerar os versículos 34 e 35, poderíamos entender que o apóstolo estava com dúvidas sobre os ensinos apresentados, mas não foi esse o motivo da sua expressão. E é isso que percebemos quando meditamos no próximo versículo, onde está escrito: quem compreendeu o propósito de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? E mais, quem deu a ele para que ele recebesse a recompensa? Ou o recebimento merecido? Em todas essas perguntas só há uma resposta: ninguém. Deus é completamente livre para fazer o que bem desejar.
O que o apóstolo exalta nesses 2 versículos não é a sua incapacidade de entender e expor o Evangelho de Jesus e a graça de Deus. Não, ele exalta a plena e total independência de Deus em realizar todas as obras da salvação numa humanidade completamente caída e entregue ao pecado e à morte. E para finalizar o capítulo, o apóstolo deixou registrado o único e inalterado objetivo de Deus em todas as coisas, que é glorificar ao único Deus digno de glória. Tudo que Deus realizou e tem realizado deve servir ao único propósito final de exaltar a sua glória. Mas por que somente Deus deve ser glorificado? Alguém pode perguntar. E a resposta é uma só. Porque somente Ele é Deus e não há outro igual a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Agora, finalizamos a segunda parte do Evangelho, onde tratamos de sua origem em Israel. Lembrando que na primeira parte vimos como o Evangelho é poderoso para salvar a todos os pecadores. E para finalizar a carta, a partir do capítulo 12, o apóstolo vai apresentar o Evangelho e sua realidade na conduta prática da igreja. No capítulo 12, o apóstolo Paulo inicia o capítulo expressando, nos 2 primeiros versículos, o seu desejo de que todos os crentes, tanto judeus quanto gentios, pois todos são um em Cristo, devem viver de modo agradável a Deus. E para que isso seja possível, ele não coloca diante deles algumas regras. Não, ele novamente enfatiza que o Espírito que em nós habita nos transforma interiormente. E essa transformação é que nos capacita a fazer e viver a vontade de Deus. Ou seja, somente exercitando e cultivando a vida espiritual que em nós foi inserida pelo Espírito é que conseguimos cumprir a lei de Deus, ou experimentar a sua perfeita vontade, como expressou o apóstolo. A partir do versículo 3 até o 5, o apóstolo nos ensina que o mesmo Deus que nos chamou para experimentar a sua vontade, através da renovação que recebemos pela presença do Espírito Santo, também nos concedeu a capacidade de conhecê-lo intimamente, e esse conhecimento foi dado por ele a cada um crente individual. De modo que cada um deve administrar o conhecimento recebido, direcionando para que haja uma edificação na igreja, pois todos formam um só povo. O apóstolo deseja, com este ensino inicial, que os crentes mais espirituais, ou aqueles que exercitam melhor a sua comunhão com Deus, não pensem que são superiores aos demais, mas devem compartilhar o que recebem com os outros, a fim de promover a unidade na igreja. E para exemplificar o ensino anterior de que toda edificação individual deverá contribuir para um todo, ele enumera alguns dons concebidos por Deus a seu povo nos versículos 6 ao 8. Dons esses que recebemos não por mérito, e sim por graça, pois mesmo que algum cristão seja um exemplo em dedicação espiritual, ele deve entender que foi pela capacitação espiritual que ele recebeu esse privilégio. Por esse motivo, o apóstolo inicia o versículo 6 com a expressão, de modo que, pois tudo vem de Deus, para nós com o propósito de edificar a igreja e não exaltar a individualidade de alguém. O primeiro dom mencionado por Paulo é a profecia, ou o dom que algum cristão recebe de aplicar a palavra de Deus na vida de outro. Então devemos entender que a profecia, ou o dom de transmitir a palavra de Deus em conformidade com as Escrituras, deve seguir a medida da fé e confiança que o profeta tem. Ou seja, se alguém fala a palavra de Deus profeticamente sobre outros, este que profetiza deve fazer em conformidade com a fé que recebeu de Deus para tal. Lembrando que profecia nesse texto não significa apenas revelação para acontecimentos futuros, mas também a capacidade que alguém tenha recebido de Deus para enunciar uma vitória ou um conselho adquirido pelo profeta através de um entendimento bíblico que se encaixa na vida do receptor da mensagem profética. Para exemplificar, pense nos profetas do Antigo Testamento. Eles se utilizavam do conhecimento da lei para exortar o povo antes do exílio a abandonar os seus pecados a fim de não sofrerem as consequências que aqueles pecados trariam, mas por não terem abandonado, sofreram o exílio como foi profetizado. Acredito que com essa ilustração você consiga compreender o porquê a profecia deve ser de acordo com a fé, conforme o versículo 6. O segundo dom relatado é o dom de ministério, ou dom do serviço. Provavelmente o apóstolo Paulo desejava que aqueles que serviam a igreja administrando os bens materiais na distribuição entre todos, o fizessem
com satisfação e fidelidade, não se importando com outros dons que não tenham, ou seja, não deveriam se considerar inferiores aos demais. O terceiro dom descrito é o ensino. Neste dom, o apóstolo orienta que haja dedicação, pois dele depende todo o entendimento congregacional da reunião cristã, e quem exerce deverá se dedicar. O quarto é o de exortar, ou seja, aquele que recebeu de Deus a capacidade de aconselhar deverá utilizar esse dom com fidelidade e não negligenciá-lo, pois muitos necessitam de serem aconselhados na igreja. E se alguém que recebeu esse dom não for fiel, muitos poderão se perder por não terem sido encorajados a continuar. O quinto é o dom de ser generoso com os necessitados. Quem o recebeu deverá ser espontâneo no desenvolvimento deste dom. O sexto dom é o de presidir, ou ser o líder da igreja. Neste dom, a exigência é ser cuidadoso, pois, como sabemos, existe diversidade na igreja e por isso se exige esse cuidado. O último dom da lista é ser misericordioso e a exigência é utilizá-lo com alegria, ou seja, não ser misericordioso e ao mesmo tempo rancoroso e ranzinza, fazendo-se parecer ao que recebeu o perdão ser de alguma forma superior a ele. Nos versículos 9 ao 11, o apóstolo nos ensina sobre a importância de demonstrar atitudes de amor verdadeiro em todo o tempo, não permitindo que alguém se sinta inferior, mas deixando sempre claro em atitudes e palavras que todos são iguais, mesmo possuindo dons diferentes um do outro, e nisto todos devem ser ativamente dedicados. Do versículo 12 ao 18, o apóstolo deixa vários conselhos relacionados a um viver em comunhão constante com Deus e com o semelhante. No versículo 12, 3 atitudes em relação a Deus. Na esperança, que haja alegria. Na tribulação, que haja paciência. Na oração, que sejamos perseverantes. Com relação ao cristão, do versículo 13, ele nos ensina a sermos hospitaleiros e bondosos. A lista é bem maior em relação aos que são de fora. Do versículo 14, nos ensina a abençoar aos que nos perseguem, ou seja, ao invés de praticar o mal com o seu perseguidor, você deve auxiliar no que for preciso para que ele se dê bem. Versículo 15, devemos aprender a ser empáticos com o semelhante e nunca agir com indiferença. No versículo 16, o ensino serve tanto para dentro da comunidade cristã como para os de fora da comunidade cristã, pois ser unânime, não ambicionar coisas altas e não ser sábio ao seu próprio entendimento, nos auxilia tanto na igreja quanto fora dela. No versículo 17, o ensino é sobre ser bondoso com os perversos e não ser desonesto com ninguém. Agora, o ensino que considero mais importante é o que está no versículo 18, onde o apóstolo nos ensina a nos esforçar a ter paz com todos. Alguns crentes pensam que podem ignorar alguém quando a tal pessoa não olha para ele ou não cumprimenta, mas o ensino aqui contraria essa pessoa, pois o esforço de ter paz com todos deve partir do crente, ou seja, quando percebemos que alguém não tem paz conosco, devemos nos esforçar ao máximo para mudar essa situação. E o interessante é que o apóstolo finaliza o capítulo nos 3 últimos versículos com um reforço de que não devemos agir contra alguém, mesmo que a tal pessoa deseje o seu mal ou o nosso mal. Devemos atendê-la nas suas necessidades, mas observe que devemos entregar a Deus em oração todo o desconforto causado pela pessoa contra nós. E isso faz toda a diferença, pois fazendo assim, demonstramos que nossa confiança está em Deus que recompensa aos bons e aos ruins. Mas nossa atitude deve ser sempre bondosa e benéfica, mesmo com os maldosos e maléficos, pois Deus os vingará. Assim, e aqui, finalizamos mais um dia de exposição na carta de Paulo aos Romanos. Hoje foi um dia de muito aprendizado. No capítulo 9 até o 11, vimos que Deus nos concedeu a oportunidade de fazer parte de seu povo. Nós que antes éramos totalmente ignorados, mas agora aqueles que eram o povo de Deus estão sendo ignorados por causa de nós. Mesmo que eles, à semelhança de nós antes, devem se render ao modo atual da verdadeira adoração exigida por Deus no tempo presente. Ou seja, antes precisávamos aceitar o jeito judaico de ser povo de Deus, e agora os judeus devem aceitar o jeito cristão de ser povo de Deus. Assim, podemos entender que em Deus não há acepção de pessoas, mas todos, em seu próprio tempo, teve a oportunidade de ser povo de Deus. E agora, como tal,
podemos servir ao Senhor, contando com benefícios espirituais a nós concedidos pelo Espírito Santo que em nós habita. Sejamos, portanto, progressivos neste privilégio recebido por Deus e ensinando a este mundo perdido que o amor divino demonstrado na cruz é a maior e a mais perfeita declaração que o Deus soberano e eterno só exige de nós que creiamos em seu Evangelho e vivamos para ele com o poder que ele mesmo nos concedeu, o seu Espírito Santo. Amém. E até amanhã, querendo Deus.